Na nossa aula anterior falamos da teoria das expectativas e de que forma esta afeta o comportamento dos mercados. Nesta aula iremos abordar os indicadores macroeconómicos que medem o crescimento económico. A taxa do PIB é a taxa de crescimento mais conhecida. Esta taxa mede a alteração do valor do mercado de todos os bens e serviços finais produzidos numa economia num determinado período. Pode ser expressa em termos mensais, trimestrais ou anuais. É a medida mais alargada da atividade económica e o principal indicador da saúde de uma economia. Uma taxa mais elevada do que o esperado tende a dar suporte à moeda da economia a que se refere, enquanto uma taxa mais baixa do que o esperado deverá ser considerada negativa. Passemos agora aos PMIs, Índices dos Gestores de Compra. O PMI é um indicador económico que se baseia em inquéritos feitos aos gestores de compras comerciais de um determinado setor, por exemplo, o da produção. Os investidores utilizam os inquéritos PMI como um dos principais indicadores da saúde de uma economia, uma vez que estes inquéritos são normalmente divulgados antes dos dados oficiais. Estes indicadores inquerem o setor produtivo e o setor dos serviços e a combinação dos dois dá-nos o valor do PMI composto. Da mesma forma, em algumas economias, como o Reino Unido, o setor da construção também é inquirido. A importância de cada setor depende da estrutura da economia. Por exemplo, o valor do PMI do setor dos serviços do Reino Unido tende a ter maior importância do que os valores do setor da produção, uma vez que a maioria do PIB do país vem do setor dos serviços. Ao contrário do Reino Unido, para a economia chinesa, o indicador do setor produtivo tende a ser monitorizado atentamente. Devemos estar cientes que o indicador tem uma leitura entre os 1 e 100, com o valor de 50 a ser o ponto de corte entre uma expressão e uma contração da atividade económica de um determinado setor. Em termos gerais, leituras mais elevadas do que o esperado tendem a dar suporte à moeda, enquanto valores abaixo do esperado tendem a fragilizá-la. Passemos agora à produção industrial. A produção industrial é uma medida do resultado do setor industrial da economia. Este setor inclui o fabrico, a extração mineira e serviços básicos. Que não se confunda com a taxa de crescimento do produto do setor produtivo. Em termos gerais, uma taxa de crescimento mais rápida, sobretudo se ultrapassar as expectativas do mercado, tende a fortalecer uma moeda, enquanto uma taxa de crescimento mais lenta tende a fragilizá-la. Passemos agora às encomendas de bens duráveis. Mostram as novas encomendas que estão a ser feitas junto dos produtores locais para a entrega de bens de consumo de fábrica duradouros, que podem ser usados no processo de fabrico. Este indicador também é conhecido por diversos nomes, dependendo da fonte e da economia, e considera-se que demonstra a confiança das empresas e a sua vontade real de investir em ativos de longo prazo na sua economia. Da mesma forma, chama-se a atenção para que esta taxa se expressa como taxa global que descrevemos e também podemos encontrar uma versão core, fundamental, que normalmente tende a excluir o custo dos transportes, de forma a minimizar o possível efeito dos preços do petróleo. É compreensível que caso a taxa acelere, para além das expectativas do mercado, tende a dar suporte a uma moeda, enquanto a desaceleração ou até mesmo a queda desta taxa para terreno negativo pode fragilizar uma moeda. Na próxima aula, iremos falar dos indicadores específicos sobre a inflação.